Agora, esse ponto é crucial, a questão da alimentação para trazer o equilíbrio e a saúde na criança. Esse é o grande ponto. Tanto que eu acredito que na escola deveria haver uma matéria que falasse sobre educação alimentar. Porque a educação, ela depende demais do estado que a pessoa está para receber uma informação. E esse estado diz respeito à saúde do corpo físico. Agora, essa saúde, ela tem relação direta com a forma como você se alimenta. Existe muita ignorância sobre a questão alimentar hoje. Tem algumas instâncias da alimentação que deveriam ser muito bem discutidas. Por exemplo, aquela que diz respeito ao consumo de açúcar. Por exemplo, aquela que diz respeito à natureza dos produtos que estão relacionados ao leite. E também, por exemplo, aquela que diz respeito aos produtos que estão ligados à qualidade da carne que hoje se ingere. Veja você que, em relação à carne, tem muitas pessoas que têm um conceito que é surpreendente de que o frango é carne branca. Olha, minha avó, quando era pequena, ela me ensinou, colhendo o frango no quintal, tirando as penas e olhando a cor da carne do frango, o frango tem carne marrom. Então veja bem, se o frango hoje é vendido e aí se fala que ele é uma carne branca, é porque aconteceu algum processo nesse frango que ele não é mais saudável. Porque o frango que é criado naturalmente, tirado os pelos, é marrom. Eu vi isso várias vezes com meus próprios olhos, quando a minha avó preparava o frango, quando eu era pequeno. Então o frango que ficou carne branca, ele foi tratado com uma série de substâncias que tirou completamente a natureza daquele ser. Ou seja, um frango cresce normalmente em 5, 6 meses. O frango, para ele virar carne branca, ele foi crescido em 40 dias. Então isso não é mais um frango, isso é um outro tipo de ser que foi tratado e que todo aquele tratamento que ele foi submetido, infelizmente vai para dentro da pessoa que o ingere. Se houve sofrimento, se houve uma alimentação inadequada, se houve utilização de antibióticos no animal, se houve utilização de hormônio, tudo aquilo, da mesma forma que engordou o animal, vai fazer com que a pessoa que coma a substância fazer o quê? Engordar também. Então seria interessante a pessoa manter esse contato em termos de, puxa, de onde vem a minha alimentação? O que está por trás disso? Estudar um pouco mais a alimentação. E que lugar melhor para isso se não a escola? Você veja a questão do açúcar, por exemplo, que é seríssima, principalmente nós que somos um país basicamente agropecuário, em que a produção de cana no nosso país é intensa, né? Conforme estudado por inúmeros gênios da literatura alimentar, como por exemplo Josué de Castro, que fala da questão da monotonia alimentar. Mas voltando ao açúcar, o açúcar é algo que quando é ingerido, você imagine que antes de ir para a escola a pessoa ingira achocolatados, produtos à base de milho e amido de milho e açúcar antes de ir para a aula. Isso aí dá uma explosão glicêmica, uma quantidade de glicose no sangue que deixa a pessoa no estado de agitação que ela precisaria imediatamente, de algum modo, consumir aquela glicose. E se ela não vai para uma quadra correr e consumir aquela glicose, se ela for colocada dentro de uma sala de aula, ela vai ser uma pessoa completamente perturbada. Uma pessoa que hoje toma um achocolatado antes de ir para a escola não vai prestar atenção na aula. Uma pessoa que toma refrigerante, uma pessoa que come muito doce antes de uma aula, ela não vai conseguir prestar atenção na aula. São estimulantes. As pessoas que têm o hábito do álcool e que se viciaram no álcool e que frequentam o Alcoólicos Anônimos, e eu tenho pacientes que frequentam o Alcoólicos Anônimos, eu tenho amigos que frequentam o Alcoólicos Anônimos, nos trazem a seguinte informação. Na mesma medida em que eles são convidados a deixar o álcool, eles são convidados também a deixar de consumir o açúcar. Porque a via metabólica do vício é a mesma. Então veja que complexidade é o açúcar. Ele é quase que tratado dentro dessas instituições como uma droga. Então a pessoa que está em relação com o açúcar e que tem uma dieta muito rica em açúcar, são pessoas que estão sob efeito dessa droga. Então eles vão ficar num estado de agitação, eles vão ter o estado de abstinência.
Além de todos os malefícios em termos dessa doença do mundo moderno, que é a questão da obesidade infantil, que cada vez é mais frequente no nosso meio. Tudo isso por desconhecimento da importância da alimentação. Então você vê, um corpo que não está saudável, ele não tem como estar atento numa aula. Ele não tem como ser uma criança focada, preparada para aprender. Então a alimentação é fundamental em relação a isso. Veja essa outra questão, que é a questão do leite. O leite, quando ele é tirado da vaca, ele é um produto que você pode tomar e que está tudo bem, claro, desde que a vaca coma capim. Quando as vacas começaram, ao invés de comer capim, se alimentar das rações à base de milho, também houve toda uma mudança na fisiologia das vacas. Então toda a relação que naturalmente na carne da vaca e no leite é de uma maior quantidade de ômega 3 do que ômega 6, com a instituição das rações para a nutrição desses animais, rações que fazem com que eles engordem mais, com que eles produzam mais leite, toda essa relação ômega 3 e ômega 6 se desequilibrou em função do aumento de ômega 6 para o ômega 3. O ômega 6, quando ele aumenta nesses alimentos, ele aumenta todos os processos inflamatórios no interior do nosso corpo. Então não só a pessoa engorda, como ela tem toda a sua fisiologia e seus processos fisiológicos bloqueados em termos de saúde. Então leite de vaca que come capim, não tem problema. Mas quando a vaca para de comer capim, começa a comer milho, quando o leite deixa de ser o leite que você pegou da vaca, ele foi para a caixinha, quando um produto que dura normalmente um dia, quando você tira do animal, é colocado dentro de um recipiente, dura 6 meses, é preciso que comecemos a desconfiar que tem alguma coisa que fugiu da normalidade, fugiu da saúde. E quanto mais a gente empacota isso, tudo que está envolvido nesse empacotamento, nesse estado de conservação, diz respeito também à morte de todo o conteúdo de fato nutritivo daquela substância. Então toda a questão que você me pergunta sobre alimentação é fundamental que as pessoas tenham em mente. Porque se a pessoa se alimenta mal, toda a vida dela vai mal. Não é que ela só vai mal na escola. Ela não consegue dormir. Ela não consegue gostar de si. Porque se o alimento, até chegar nessa pessoa, passou por agressão, se o alimento por essa pessoa passou por um processo de esterilização, muitas vezes esse alimento que deveria ter uma qualidade nutritiva, não tem qualidade nutritiva nenhuma. Só tem um gosto que muitas vezes é artificial. E toda essa artificialidade do alimento vai se traduzir também numa vida artificial. E muitas vezes numa vida alienada. Alienada por quê? Porque a pessoa está alienada, ela está desconectada de todo o processo que a alimentação precisou passar até chegar na mesa dela. Então o alimento que deveria ser algo muito mais próximo do natural possível, hoje é algo que está cada vez menos natural, cada vez com menos vitalidade à nossa mesa. E consequentemente, a saúde das pessoas que consomem essa qualidade de alimento será comprometida. Não só a forma de aprender, mas tudo o que diz respeito à saúde da pessoa.